E aí, galera, beleza? Vamos lá para mais uma atualização aqui dos nossos estudos, porque as decisões estão aparecendo, estão surgindo, tem que ser assim. O direito, a sociedade é dinâmica, as coisas vão mudando, nosso legislador fica hibernando, e aí os tribunais precisam estar trabalhando para tentar adequar as coisas aí. Às vezes acerta, às vezes erra, enfim, isso faz parte, não tem muito como mudar isso. A gente tem as nossas críticas, a gente procura provocar o judiciário para tentar resolver essas situações. Certo é que, se o legislador não melhora a lei, acaba sobrando aí para nós, operadores do direito, e para os tribunais tentarem achar a melhor solução possível. Vamos estar falando de uma decisão aí do STJ, tá, a respeito de inquérito policial. Eu vou estar compartilhando, vou abrir para ler com vocês, e aí a gente faz uma leitura sistematizada junto com o que foi decidido lá, e vai ser mais fácil até para entendimento. Lembrando aqui que o artigo 5º da Constituição Federal, que trata lá dos direitos e deveres individuais e coletivos. Então, nós estamos falando de direitos e garantias, quando a gente vem aqui para o artigo 1º também, ó, os princípios fundamentais, ok? Está lá no artigo 1º. Depois nós temos dos direitos e garantias fundamentais, tá? No título 2 da Constituição, e aí começa lá no artigo 5º. Então, o artigo 5º trata de direitos e garantias individuais. O inciso 4º do artigo 5º da Constituição fala assim, ó, é livre a manifestação do pensamento, ok? Sendo vedado o anonimato. Então, o pensamento é livre, você pensa o que você quiser, da forma que você quiser, enfim, isso é problema seu. Só que se você vai expressar esse seu pensamento, exemplo, você pensa que alguém está praticando algum crime, então você está lá com o seu pensamento. Se você vai expressar isso de alguma forma para que alguma medida seja tomada contra essa pessoa, não vale o anonimato. Então, o disque denúncia e por aí vai, isso aí tem uma discussão danada sobre isso. E aí a pessoa vai lá e, às vezes, por vingança, por uma série de informações ou sentimentos, liga e faz uma denúncia anônima dizendo que fulano de tal está traficando, está praticando prostituição, está com organização criminosa, está praticando qualquer ilícito penal. E aí a vida desse cara já vira um inferno porque alguém, de forma anônima, foi lá e cutucou as autoridades, ok? Então, o artigo 5º, inciso 4º, ele veda o anonimato. Significa dizer o quê? Que o disque denúncia, né, que esse anonimato, ele é muito frágil e é muito perigoso para quem sofre é, uma situação dessa de ser denunciado, entre aspas, ou ter sido passado como uma pessoa que esteja praticando o ilícito penal e ter sua vida de cabeça para baixo, né? Então, o anonimato, até para essas situações, é vedado. O correto é, se a pessoa está falando que A, B, C, D está lá praticando algum ilícito penal, ela tem que se mostrar, tem que dizer quem é, quais são, o que levou ela a imaginar isso, o que ela tem de prova, da onde vêm essas informações, por que ela está fazendo isso, seja lá o que for. Certo é que ela não pode ficar no anonimato, certo? Mas isso aí tem uma discussão grande na doutrina, tem uma discussão grande na jurisprudência, e o STJ agora deu uma decisão aí, eu vou compartilhar aqui, a gente vai estar comentando essa decisão, ok? É, vamos lá, essa decisão aí saiu aí, ó, gente, fresquinha aqui, ó, dia 12 de 2 de 2023, tá ok?
Então, vamos lá, o que fala. O inquérito policial, segundo o STJ, respeita os direitos e garantias individuais. Tá? Eu vou ler o que vem de informação, depois eu vou mais abaixo para deixar o número do julgamento para vocês entrarem e fazerem um estudo legal aí. Diz lá as informações vindas lá do STJ. Disciplinado, em especial, nos artigos 4º ao 23 do Código de Processo Penal, o inquérito policial tem por finalidade subsidiar o oferecimento da denúncia. Então, o inquérito policial, a função dele é nada mais, nada menos do que apresentar elementos, né, em que apresenta indícios de autoria e materialidade sobre um ilícito penal para o Ministério Público em regra. Pode ser para a parte quando for ação penal privada. E aí o Ministério Público, com essas informações, decide se vai deflagrar uma ação penal contra aquela pessoa ou não, ou a parte interessada, a parte privada também, decide se vai deflagrar uma ação penal contra uma pessoa ou não, ok? Então, tem como finalidade subsidiar o oferecimento da denúncia ou da queixa pelo titular da ação penal e tem sido classificado como uma peça de natureza administrativa. Por que é uma peça de natureza administrativa? Porque aqui, em regra, não tem um contraditório, se bem que a gente discute muito isso, vai ser uma outra conversa. Aqui não está na presença de juiz, promotor, defesa, enfim. A gente está na esfera administrativa, por isso que ele tem uma natureza administrativa. Em que pese essa classificação, os procedimentos realizados no inquérito costumam receber bastante atenção, visto que o delegado de polícia está mais próximo ao ambiente do delito, o que, consequentemente, facilita a resolução dos crimes. Óbvio, se o delegado ele que está presidindo o inquérito policial, ele está mais próximo das partes envolvidas, dos elementos que futuramente pode se transformar em prova ou não, elementos, né, que foi encontrado, que serão encontrados, que foram informados na delegacia a respeito do fato. Tal como gravação, filmagem, documentos, depoimentos, por aí vai. Isso aí é o que são esses elementos. Alguns chamam de provas, né? Prova lá do inquérito, eu não acredito nessa questão de prova, para mim são elementos informativos. Prova a gente vai falar quando estiver já na esfera judicial, dentro do devido processo legal, ampla defesa, contraditório, as partes presentes e o Estado juiz, ok? Criado em 1871, enquanto ainda vigorava o regime imperial, o inquérito policial passou por intensas transformações ao longo do tempo, principalmente após a promulgação da Constituição Federal de 1988, a qual concebeu nova face ao direito penal e processual penal, à luz da dignidade da pessoa humana e do respeito aos direitos e garantias individuais. Então, gente, né, a partir de 88, principalmente, né, quando a Constituição entra em vigor, a gente tem um inquérito policial tendo que ter um respeito maior à dignidade da pessoa humana, né, e o respeito aos direitos e garantias individuais que estão estampados aonde? Aqui, no artigo 5º da Constituição, nos seus incisos, tá? Com isso, o controle judicial da etapa investigativa passou a considerar todas essas evoluções históricas, sociais e políticas, duração do processo, duração do procedimento, relevância desse instrumento para a apresentação da denúncia e validade da pronúncia. Feita apenas com base no inquérito são alguns dos temas já definidos pelo STJ. Tá? Então, informações, validações de denúncias ou pronúncia com base apenas em inquérito, há uma grande discussão. Para a denúncia, se tem elementos suficientes de indício de autoria e materialidade, é o suficiente para deflagrar a ação penal. Já no caso de pronúncia, me parece que não, tá? Ou no caso de condenação de uma pessoa com base exclusivamente no inquérito policial, isso é vedado até pelo Código de Processo Penal. Vamos dar continuidade aqui. Denúncia anônima exige verificação prévia, ou seja, o que o STJ tinha um posicionamento mais
conservador no sentido de que a denúncia anônima, né, não teria, né, esse condão para deflagrar o inquérito, né. Muitos doutrinadores, membros do Ministério Público, né, e algumas outras pessoas entendiam que, o fato de ter uma denúncia anônima, né, já ela por si só não poderia deflagrar o inquérito ou a ação, né, porque é vedado na Constituição, como eu acabei de ler para vocês, o anonimato, artigo 5º inciso 4º da Constituição Federal. Mas muitos doutrinadores, né, e há jurisprudência nesse sentido também, de que o que deveria se fazer é o seguinte: olha, recebeu a denúncia anônima, antes de vocês instaurarem o inquérito policial, faça uma verificação prévia, por exemplo, de informação, faça um levantamento para saber se existe efetivamente um mínimo de veracidade, né, palpável dessa denúncia, para que a gente possa fazer uma verificação mais aprofundada do fato e aí instaurar o inquérito, tá? A doutrina garantista entendia que isso já teria o vício, porque já no nascimento desse inquérito ou dessa VPI, tendo em vista que veio como fruto, né, de uma denúncia anônima por ter vedação, já estaria contaminado. Mas a verdade é que isso, não se enraizou a ponto de se tornar um posicionamento mais concreto e predominante, na nossa realidade. O que se tem já há muito tempo é que, tem a denúncia anônima, então faz pelo menos a VPI, faz uma verificação prévia e daí se deflagra, por exemplo, o inquérito, e se os elementos tiverem do inquérito constatarem que o que aquela denúncia anônima, apresentou, tem validade aquele inquérito e toca o barco, tá? E essa é a posição agora do STJ com essa decisão aqui, ó. Então, tá lá, denúncia anônima exige verificação prévia. Ao julgar o recurso de habeas corpus 139.242, a quinta turma determinou o trancamento do inquérito policial que apurava o suposto esquema de pirâmide financeira, por entender que houve ilegalidade na instauração do procedimento exclusivamente com base na denúncia anônima. Então, já tínhamos um HC aqui que trancou o inquérito, porque o inquérito foi instaurado somente com a denúncia anônima. Não houve a verificação prévia, para constatar se aquela denúncia tinha elementos de veracidade ou não. É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, né, no sentido de que a ilegalidade flagrante na instauração de inquérito policial que não foi procedido de qualquer investigação preliminar para subsidiar a narrativa fática da relação apócrifa, afirmou o relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca. E aí agora uma outra, cita até o STF, ó. O tribunal tem vários precedentes nessa mesma linha, que também é entendimento do Supremo Tribunal Federal, no HC 496-100, julgado pela sexta turma. O relator, ministro Rogério Schietti Cruz, afirmou que investigações iniciadas por delação anônima são admissíveis desde que a narrativa apócrifa se revista de credibilidade e em diligências prévias sejam coletados elementos de informação que atestem a sua verossimilhança. Segundo o magistrado, ao receber uma denúncia anônima, a polícia não pode instaurar inquérito para averiguar a sua veracidade. Então, para o STJ, nesse HC 496-100, é o seguinte: a delegacia recebeu uma denúncia anônima, então, antes de instaurar inquérito, faça uma verificação lá dessas informações, pode ser uma VPI, verificação prévia de informações, constata a verossimilhança daquelas informações da denúncia anônima. Se estiver batendo, se tiver elementos, aí sim você pode instaurar inquérito. Ok? Então, esse é o posicionamento. Então, hoje nós temos esse posicionamento aí já do STJ também, tá, gente? Sem problema nenhum, e até do Supremo, que tem esse entendimento aí. Tem que ter, sim, a verificação prévia dessas informações da denúncia anônima. Há uma gritaria muito grande, eu até entendo, sinceramente, no primeiro momento, por mais garantista que eu seja, eu no primeiro momento também achava que isso poderia, né,
contaminar o inquérito. Eu vejo grandes problemas, que esse é um assunto muito delicado, porque se eu concordar com o posicionamento atual do STJ aí, com essa decisão, significa dizer que o inquérito policial poderá ser instaurado com informações de uma denúncia anônima e, posteriormente, com a sua verificação. Então, o delegado recebeu uma denúncia anônima lá de que está tendo um crime, tráfico de drogas no local, por exemplo. Ele, em vez de mandar instaurar um inquérito, ele manda uma equipe lá fazer uma averiguação. Constatou que tem essas informações, e está batendo com a denúncia, e se instaura o inquérito. Você tem vários problemas, né? A doutrina garantista mesmo fala que isso não poderia ser possível porque já está contaminada, porque a gente vive num país em que as regras, as formas, a legalidade não é respeitada. Então, lá na delegacia se faz manobra e fica difícil você provar depois que, na realidade, não foi respeitada a instalação dessas verificações de informações. E aí foi com base na denúncia anônima. E tem razão, né? Por outro lado, se a gente engessar tanto essa história, dificilmente a gente vai conseguir fazer com que determinados crimes sejam combatidos, né? Tal como, por exemplo, o caso do tráfico de drogas. Uma pessoa da comunidade faz uma denúncia anônima, a polícia vai lá e busca as informações e verifica que lá tem tráfico. Se a gente for levar o pé da letra, né, da história, esse inquérito nem poderia ser instalado ou instaurado, porque veio de uma denúncia anônima. Mas a STJ fala que não, pode sim, ok? Bom, então é possível, gente, que se instaure um inquérito policial vindo de uma denúncia anônima? Desde que, antes de instaurar o inquérito, se faça uma verificação preliminar, uma VPI, de forma mais aprofundada, buscando informações no local para verificar se é verdade aquela denúncia anônima, se tem elementos suficientes para se instaurar. Se for, vai ser instaurado e é o que vai acontecer, tá? Isso já acontece, né, gente? Uma questão interessante também que foi enfrentada, trazida para cá, fala da duração razoável do inquérito policial, né? A gente tem a duração razoável do processo, que é o princípio que fala que, né, na Constituição, que o processo deve ser julgado, né, dentro de um prazo razoável. Não se limita o que é esse prazo razoável. A doutrina fala que tem que observar lá os elementos dos autos, né, a quantidade de pessoas, se o caso é de difícil elucidação, se a defesa não está interferindo no sentido de atrasar o processo, mas também o Ministério Público, por várias e várias vezes, interfere e atrasa o processo, tem a lentidão do Poder Judiciário. Então, é uma confusão aí meio complicada, e a gente vai vendo que cada vez mais o princípio da duração razoável do processo, pelo menos é o que eu tenho percebido, pelo menos na primeira e segunda instância isso tem acontecido, ele tem tido uma dilatação muito grande. Às vezes a pessoa fica presa 3 anos preventivamente para depois ser julgada e ser absolvido, o que é um absurdo. Isso não sobra consequência nenhuma para ninguém ali, que é lamentável também. Então, a duração razoável do processo, esse caso aqui que eles estão citando aqui, eu vou ler para você, eu me lembro muito bem desse caso, que é de um advogado que estava sendo investigado porque tinha sido alegado contra ele que ele teria recebido valores acima do acordado no contrato de honorário advocatício. Eu lembro desse caso porque esse advogado fez sustentação oral e eu estava aguardando a minha vez para também fazer a sustentação oral. E ele até chorou quando saiu a decisão, porque esse advogado ele foi investigado. O inquérito policial contra esse advogado durou 9 anos. E não se achava nada. O próprio delegado de polícia já tinha informado que não havia indícios nenhum de ilicitude da prática dele, de qualquer ilícito praticado por ele, e o Ministério Público em cima toda hora mandando os autos baixar na delegacia para procurar alguma coisa, e enfim.
é muito cômodo para o promotor, que está lá no gabinete dele, não tem nenhuma responsabilidade, não recai nada sobre ele, e o sujeito, o advogado, se fosse um médico, se fosse qualquer outra profissão, estaria com uma espada na sua cabeça durante 9 anos, sendo investigado por um fato que não praticou. Então, isso é falta de responsabilidade do Ministério Público, é falta de responsabilidade do Poder Judiciário, que vê o sofrimento de uma pessoa por 9 anos e não toma uma atitude séria, como deveria ter sido tomado, como foi o caso aqui. E nesse caso aqui, gente, nesse julgamento, ainda a ministra ainda queria dar mais 30 ou 90 dias, se não me engano, depois você vai entrar aí, você vai ver, e o ministro do STJ falou que não tinha que dar nada, e ela foi vencida, e aí mandou trancar o inquérito policial, que já perdurava por 9 anos. Então, imagine você na sua vida, você está sendo investigado porque alguém falou alguma coisa, que você cobrou a mais, cobrou a menos, seja lá qual foi a situação, e você fica 9 anos da sua vida travado, sem poder participar de concurso público, sem poder dormir direito, sendo mal falado perante a sociedade, você se sentindo humilhado. Olha quanto sentimento, quanto prejuízo um cidadão sofre por irresponsabilidade de promotores de justiça que estão aí sentados aí nas suas cadeirinhas, vendo com cara de paisagem e, enfim, não faz o que era para ter sido feito, né? Não tem responsabilidade. Volto a afirmar, eu tenho falado isso direto, e o legislador precisa criar lei para punir esses promotores de justiça, né? Seja pelas suas omissões, seja pelas suas ações que extrapolam o limite da razoabilidade, chegando a ultrapassar a ilicitude, porque destrói a vida de uma pessoa, e depois nada acontece com eles. Então, esses caras têm que ser, sim, punidos civilmente, administrativamente e penalmente. Não por essa lei de abuso de autoridade ridícula, mas é uma coisa séria. Então, os legisladores precisam colocar um freio nesses caras, porque esses caras fazem o que querem, como o caso desse advogado, desse investigado, ficou 9 anos sofrendo, aí foi determinado o arquivamento e nada aconteceu e nada vai acontecer com esses promotores. Ah, Zé Carlos, pode entrar com ação contra o promotor? Não, você vai entrar com ação contra o Estado. Essa é a minha indignação, né? Eu não tenho que entrar contra o Estado, tem que entrar contra o promotor. Ele tem que ser punido, ele tem que sofrer uma ação de indenização, tirar do bolso dele, pagar. Não é eu, você que tem que pagar através dos impostos, por aí vai, o que o promotor de justiça faz de errado, tá? Falam muito que são fiscal da lei e não é nada. Pelo menos eu não vejo isso no dia a dia quando a gente está lá numa audiência. Então, gente, está na hora, sim, do legislador acordar, colocar limite para esses caras, punir administrativamente, punir civilmente e punir criminalmente, né? Tirar o Estado um pouquinho dessa história e permitir que a gente processe diretamente eles. Bom, vamos lá. Razoável duração do inquérito policial. No HC 653299, a sexta turma decidiu pelo trancamento do inquérito policial que já perdurava por mais de 9 anos. Foi esse caso. Mais de 9 anos o cara sendo investigado, gente. O cara não podia fazer nada. Eu vi esse julgamento, eu assisti porque eu estava na fila para fazer uma sustentação oral também. E ele chorou mesmo, o advogado. O colegiado entendeu que a situação violava o princípio da duração razoável do processo e impunha constrangimento ilegal ao investigado, que, mesmo não tendo sido submetido à prisão preventiva ou outra medida cautelar, conviveu durante todo esse tempo com o estigma de suspeito da prática de crime. Imagina você ficar 9 anos, né, sendo julgado pelas pessoas como suspeito da prática de um crime que não praticou, né? Isso pela mazela do poder judiciário que demorou a tomar uma postura, uma mazela do Ministério Público que não está nem aí para a sociedade, acha que as pessoas são objeto na mão deles, fazem o que querem, e o cidadão que vai depois procurar médico, vai se fazer tratamento psicológico, perde as chances de fazer concurso público, uma série de coisas, e nada acontece contra esse pessoal. O magistrado destacou ainda que o prazo para a conclusão do inquérito, né, policial, em caso de investigado solto, é impróprio, ou seja, pode ser prorrogado conforme a complexidade das apurações. Entretanto, afirmou que
Entretanto, afirmou: é possível que se realize por meio de habeas corpus o controle acerca da razoabilidade da duração da investigação, sendo cabível até mesmo o trancamento do inquérito policial, caso demonstrado excessiva demora para sua conclusão. Também, né, gente? Pelo amor de Deus, 9 anos para se fazer um inquérito, finalizar o inquérito, depois de idas e vindas, e o delegado ter feito o relatório informando que não havia indício nenhum de ilícito do cara e o promotor insistindo, é, é lamentável se não pudesse se impetrar um habeas corpus para trancar o inquérito policial. Ano que vem, o inquérito comemorar bodas de estanho, diz 10 anos. Admitir essa demora será passar o pano para um evidente desinteresse do Estado em se estruturar para prestar dignamente suas funções, declarou. Então, né? Veja que aí a gente tem aqui alguns outros assuntos que falam sobre as peças, né, para oferecimento da denúncia. Eu vou deixar essas informações para vocês aqui, tá? Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês era exatamente referente ao caso, né, da denúncia anônima, que é possível, que não é possível, segundo a STJ, que se instaure um inquérito policial só com base na denúncia anônima. É necessário que se faça uma verificação prévia mais aprofundada para buscar elementos que corroborem com aquela denúncia anônima, e aí seria deflagrado. Aí a gente entra numa discussão se isso seria uma espécie, né, de, de nulidade via fruto da árvore envenenada. Muitos sustentam que sim, a essência, a natureza, né? O nascituro já vem contaminado, porque foi de uma denúncia anônima e a Constituição veda, mas certo é que o STJ fala que se vier uma denúncia anônima, a delegacia fizer a verificação mais aprofundada dessa denúncia anônima e obter elementos de que existe crime ou ilícito penal ali, tem validade. Enquanto a duração razoável, né? Enquanto a duração razoável também do processo do inquérito policial deve respeitar o princípio da duração razoável do processo ou do inquérito. Ok? Essas são as informações, professor@josebrito.com.br. Nosso e-mail, meudigicard.com/martinsbrito advocacia /. Você encontra nossas redes sociais. martinsbritoeadplataforma.com. Você encontra os nossos cursos jurídicos aí. Bons estudos para vocês. Grande abraço.